Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 1º de outubro de 2023. Estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua companhia até às 11 horas e hoje nós vamos conversar sobre o mês missionário, né? Campanha missionária, missão. Por quê? Porque nós estamos exatamente no dia 1º de outubro, o mês missionário. Mas comigo aqui no estúdio, que na verdade é quem vai conversar com a gente sobre este tema, é o Padre Edivaldo Brito. O Padre Edivaldo é pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores, que compreende os municípios de Brejinho e Passagem, aqui na Arquidiocese Natal. Mas ele também é o coordenador do Conselho Missionário do Regional Nordeste 2 da CNBB, que é o COMIRE. Padre Edivaldo, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os ouvintes da 91.9 FM, aqueles que estão em sintonia conosco no programa Aprendendo com a Igreja. Padre, para começar, eu queria que você explicasse um pouco o que é o COMIRE. Aliás, até assim, como é que está distribuída essa organização, né, em nível regional, nacional, arquidiocesano? O COMIRE é o Conselho Missionário Regional, é um organismo vinculado à CNBB, Nordeste 2, por isso chamamos COMIRE Nordeste 2. Então, esse organismo ligado à CNBB, que tem como principal função a articulação, a animação e a formação missionária na Igreja do Nordeste 2. Aí é bom enfatizar que o Nordeste 2, ele compreende as 21 arquidioceses e dioceses do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Isso, as 4 províncias eclesiásticas. Isso em nível do regional, e em nível nacional, e em nível arquidiocesano, como é que está organizado também? Então, os conselhos missionários, eles estão constituídos em todas as instâncias da CNBB. Existe o COMINA, que é o Conselho Missionário Nacional, a nível nacional, depois os COMIRES, que é a nível regional, e os COMIDES, que a nível de diocese. E ainda existem os COMIPAs, que são os conselhos paroquiais. Quem é que coordenou o COMIDE, né, o diocesano? Aqui da Arquidiocese de Natal é o Padre Dian, da Paróquia Santa Terezinha, em Lagoa D'Anta. Lagoa D'Antas. Padre Edivaldo, eu sei que você sempre tem, assim, desde que você está atuando aqui na Arquidiocese de Natal, a gente sempre vê você muito envolvido com esse processo missionário, né, com as missões. Agora, até para as pessoas conhecê-lo mais, eu queria que você falasse um pouco também de você. Assim, eu sei que você não é daqui, natural daqui, então eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, inclusive sua trajetória nas missões. Isso, então, eu sou natural de Pernambuco, do interior de Pernambuco, da cidade de Itapetim, fica no sertão Pajeú. Então lá eu tive uma atuação da igreja local, na paróquia, ali foi despertada a minha vocação com esse anseio para a missão universal. Tive contato com várias congregações religiosas e entrei com os Redentoristas, que é uma congregação missionária. Ali eu fiz toda a minha formação, filosofia, teologia, estudei em Recife, São Paulo e Fortaleza. E aí, depois de ordenado padre, eu trabalhei em Garanhuns, Campina Grande e Natal. Então, sempre na animação missionária, mesmo tendo outras funções, paróquia, escola, as Santas Missões Populares, inclusive, algo que me marcou muito na minha história de vida e missão, depois que eu fui ordenado diácono, fui enviado para a equipe das missões itinerantes, aquelas Santas Missões Populares Redentoristas. Sim. E a primeira missão que eu fui enviado, uma missão de 45 dias, foi na paróquia São Sebastião, aqui no Alecrim, em Natal. Sim. Então isso me marcou muito ali na paróquia do Padre Campos. Então, aí estando em Natal, na paróquia de Morro Branco, eu passei por um processo de discernimento vocacional, almejando a vida diocesana. Isso foi no ano de 2010. Então fui acolhido aqui na Arquidiocese de Natal, na época o bispo era Dom Matias, e logo então, devido à minha formação com os Redentoristas, ele me convidou para o COMIDE, para ficar junto ali da coordenação
pastoral, que na época era o diácono Adilson. Então ficamos ali dando um apoio à coordenação pastoral. Em seguida veio Dom Jaime e oficializou, o COMID aqui na Arquidiocese, uma comissão de animação missionária. E me convidou para ficar na coordenação, e aí eu assumi um período de 4, 5 anos, e aí nesse período meu nome foi indicado para a comissão, para o Conselho Regional, Comire Nordeste 2, e já estou há 9 anos no Comire. Estou encerrando agora em dezembro a minha missão ali como animador daquele conselho. E depois participamos também de outros grupos missionários a nível nacional, Eu estou no GT de formação missionária. A minha formação original, digamos assim, a primeira formação, pedagogia. Eu tenho formação na área de licenciatura, mas também uma especialização em epistemologia do ensino. Então, a nível nacional, eu faço parte de um GT, um grupo de trabalho, que ali reflete e cria subsídios para a formação missionária da Igreja do Brasil. Ah, legal. E você já participou também de formações, de cursos? Sim, vários cursos. Eu fiz uma especialização em Belo Horizonte, antes da pandemia, ali 2018 e 2019, lá no ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, uma especialização em missiologia. Bacana. Ô Padre Adivaldo, por que aqui outubro é o mês missionário na Igreja Católica? Então, esses meses temáticos, eles foram sugeridos pela CNBB para dinamizar a ação pastoral, dar um pouco mais de vida à ação pastoral ordinária da Igreja. Então, estamos mês de outubro. O mês de outubro foi escolhido como mês missionário devido ter o Dia Mundial das Missões, ali no quarto final de semana, o Dia Mundial das Missões. Então, para a Igreja Católica do mundo inteiro. Aproveitando que já existia um dia, então a Igreja do Brasil estendeu o mês. Por isso que outubro como temos o mês da Bíblia também. Exato. Legal. E assim, para cada mês, cada ano, a CNBB também escolhe um tema, para conduzir as reflexões do mês missionário. Qual o tema desse ano? Geralmente o tema é escolhido pela CNBB, mas está em sintonia com a carta do Papa Francisco. Ele escreve uma carta para o Dia Mundial das Missões, que é para a Igreja Católica no mundo inteiro. Esse tema está sempre em sintonia com a carta do Papa Francisco. Esse ano foi escolhido o tema Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, que está em sintonia com o ano vocacional da Igreja do Brasil. Qual o significado desse tema e desse lema para a gente? O lema é em sintonia com o ano vocacional da Igreja do Brasil, é tirado do texto bíblico dos discípulos de Emaús. É o coração ardente que faz com que os pés caminhem, a missão aconteça. É um tema bastante motivacional, que tem chamado a atenção, mexido com as pessoas. É um tema muito ligado à espiritualidade, O lema é do mês vocacional. Já o tema Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo quer trabalhar a consciência da missão universal. Então, das igrejas locais, que são as dioceses, para os confins do mundo, para que se realize o mandato missionário de Jesus, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. É um tema também bastante pertinente, porque a gente se pergunta, onde é os confins do mundo, Se for ver pela ótica territorial, geográfica, a gente vai para os países ali, os continentes africano, a Ásia, a Oceania, onde tem uma minoria de cristãos e o Evangelho ainda precisa ser anunciado àquelas culturas. Mas para a realidade da Igreja do Rio Grande do Norte, então quantas pessoas que a gente encontra que foram batizadas e não foram evangelizadas? Foram batizadas criancinhas, não tiveram educação na fé, não fizeram caminho junto com a família e com a comunidade. Então essas pessoas ali, elas representam também uma realidade existencial em que receberam o dom da fé, mas essa fé não foi ainda suficientemente acolhida no coração e na vida daquela pessoa. Então, os confins do mundo também é aqui,
É aqui. Lá na minha paróquia eu encontrei uma pessoa, ela tem 15 anos de caminhada na igreja, participa de vários grupos, é uma senhora bastante engajada. E ela dizia assim: o meu esposo nunca foi uma missa, ele nunca foi na igreja, mas ele também não impede de eu ir, mas não me apoia, não vai comigo. Então, para mim, os confins do mundo é aquela pessoa que está dentro da minha casa que ainda não conhece o Evangelho. Com certeza. Então a missão começa por essa pessoa. Ali é os confins do mundo para essa realidade dessa pessoa. E por falar em a sua paróquia, né? Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Brejinho, a gente sabe que você sempre tem incentivado esse trabalho missionário, inclusive realizado semanas missionárias, né, Padre Edivaldo? Sim. Nós temos no mês de outubro uma atividade em chave missionária que chamamos de mutirão missionário. É onde eu convoco todos os grupos, todas as pastorais, movimentos, serviços, comunidades. A paróquia é composta por 10 comunidades, são 2 cidades do interior, Brejinho e Passagem. Então fazemos uma convocação para um mutirão de evangelização durante 3 dias. É muito pouco, mas pelo menos mexe, né? Desperta. E ali a gente escolhe um bairro da cidade, uma comunidade rural, e vai um grupo de pessoas, às vezes chega a 150 pessoas, depois de uma preparação para passar um dia de visitação às famílias, de encontro com as crianças, com os enfermos, com as pessoas que estão afastadas da igreja. Então já esse ano é a 7ª edição. E esse trabalho tem dado frutos, porque tem surgido comunidades depois desse movimento de evangelização. Na cidade está surgindo 2 comunidades, uma dedicada a São João Paulo II, outra Santa Dulce. No interior está surgindo também uma nova comunidade dedicada a Santa Júlia. Santa Júlia. Santa Júlia. Interessante, acho que a gente não tem essa devoção a Santa Júlia por aqui, né? Pois é, mas assim, eu fui celebrar uma missa no sítio e era o dia de Santa Júlia. E uma família lá estava com uma criança hospitalizada aqui em Natal. E aí, depois, em silêncio, eles rezaram e pediram a intercessão de Santa Júlia pela cura dessa criança, que eles já estavam um pouco desesperados. E ali, depois de alguns dias, a criança foi se recuperando e a criança ficou curada, e eles atribuíram, né, pela fé a cura, a intercessão de Santa Júlia, mesmo sem conhecer quem é Santa Júlia. Pois é. Depois nós fomos correr atrás, né? É uma tradição, ela é muito conhecida no sul do país. Muito conhecida, aqui no Nordeste não. Realmente, eu pelo menos... Mas já adquirimos a imagem dela, e agora no mês de outubro a comunidade vai receber a imagem de Santa Júlia. Que bacana, viu? Muito bonito. Os testemunhos de fé, né? Que emocionam a gente e tal. Mas é interessante isso, padre, porque às vezes quando a gente fala em missão, né, o ser missionário, parece que a gente nunca coloca na cabeça de que todos nós somos missionários. Verdade. Independente de em que pastoral a gente é engajado ou não, né? Ou nem engajado em pastoral, mas todos nós, pelo batismo, somos missionários. E a gente nunca... Parece que a maioria de nós não conseguimos colocar isso na cabeça. Verdade. Então, durante muito tempo, a gente assimilou a palavra missão, a pregação dos missionários que vieram de fora. No nosso caso, Frei Damião. Frei Damião é a grande referência, né? Os redentoristas, Padre Pio na Zona Sul, então, né? Exatamente. Você sabe que ele foi pioneiro. E Patiago na Zona Norte. Então, agora, hoje a gente entende a missão como estilo de vida. É o testemunho da fé provada, vivenciada, testemunhada, né? É um estilo de vida. Exatamente. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, e aí 2 minutinhos, e a gente volta já conversando mais sobre missão com o padre Edivaldo Brito. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, 1º de outubro, início do mês missionário. Um mês, assim, muito especial esse mês de outubro, né? Muito especial para nós aqui da Arquidiocese de Natal, porque também é o mês dos Santos Mártires, agora dia 3, próxima terça-feira, vamos celebrar a festa dos Santos Mártires lá em Uruaçu. Vai ter show com o Padre Fábio de Melo, várias missas durante todo o dia, né? Inclusive missa transmitida pela TV Canção Nova, às 5 da manhã e às 4 da tarde, e encerrando a programação à noitinha com o show do Padre Fábio de Melo.
E no próximo dia 7, a posse do nosso 7º arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Então você vai poder também acompanhar toda a programação da posse de Dom João aqui pela Rádio 91 e pelas redes sociais da Arquidiocese de Natal. E é o mês missionário, né? O mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o mês também da festa de São João Paulo II, que foi um grande missionário, né? Um papa assim, bem missionário, que também percorreu muitos países. E é um mês em que estamos vivendo esse momento forte, né? De lembrar que todos nós somos missionários. Padre Edivaldo, você até já falou no primeiro bloco do Dia Mundial das Missões. E aí eu queria que você falasse mais sobre esse dia, né? Tem a mensagem do Papa, tem a coleta missionária. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o Dia Mundial das Missões, que vai ser dia 22, né? De outubro. Então, a coleta missionária, como nós chamamos, ela é realizada no Dia Mundial das Missões, é aquele final de semana, 21 e 22 de outubro. Veja, é um gesto concreto de todos os cristãos católicos que estão nas comunidades, paróquias, participar da missão universal. Há 3 formas de cooperação missionária: a oração, o sacrifício e a doação. Então, a oração nós já rezamos, cada um já reza durante todo o mês de outubro, pelas missões, pelos missionários. As Pontifícias Obras, ela dispõe uma novena missionária para as comunidades, e tem também outras formas de oração. Os grupos todos devem estar em sintonia com aquilo que vive a igreja no mês de outubro. A segunda forma, que é o sacrifício, aí sim, é a nossa oferta material em prol das missões. Essa oferta material, ela se concretiza com essa coleta pontifícia, né? A coleta do Papa em prol das missões. Então, naquele final de semana, 21 e 22, em todas as missas celebradas no mundo inteiro, essa coleta, que é o nosso algo a mais em prol das missões, é enviada para a diocese envia para a CNBB e a CNBB envia para o Papa lá no Vaticano. E lá ele distribui com os países onde há mais necessidade de ajuda material. A terceira forma aí é a doação, ou seja, aqueles missionários que se colocam à disposição para também ir a algum lugar onde se precisa de pessoas, de missionários, a Oceania, a África, a Ásia e aqui mesmo no Brasil, na Amazônia. Na Amazônia, exato. Inclusive nós temos um padre, né, da Arquidiocese de Natal, que já é encardinado lá na Amazônia, o padre Joaquim, lá em Tefé. Isso mesmo, Prelazia de Tefé. Uma região desafiante, né, da missão mesmo. É uma outra cultura, né, um outro jeito de viver a igreja. Então, é preciso realmente, a missão está no coração da pessoa para se adaptar àquela realidade lá, né, de água, de matas. A alimentação é diferente, o modo do povo viver e rezar também é diferente, né? Então, assim, a urbanização chega lá através de alguns meios, mas ainda é uma realidade bem desafiadora. Eu acho que foi no ano passado, no mês de outubro, a gente gravou aqui uma Aprendendo com a Igreja também, gravou pela internet, com um padre, que ele é natural de São Tomé, aqui, e agora esqueci o nome dele, e uma freira também, ela é da região sul, mais brasileira, né, da região sul, e os dois estão na ilha de São Tomé e Príncipe, na África. E foi também muito bacana, assim, o Aprendendo com a Igreja com eles, porque eles contando, assim, aí que é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? E realmente de muitos desafios, de muita pobreza material. Eu lembro demais, foi em outubro do ano passado que a gente gravou, assim, foi um programa para mim também muito especial, com pessoas que vivem essa missão, aí a missão além fronteiras, né? Adjacentes mesmo. Isso mesmo. Padre Edivaldo, voltando ao lema do mês missionário desse ano, né, o Coração Ardente, não é isso? Que tem a ver com, tá em sintonia com o tema do ano vocacional, isso. Corações Ardentes, Pés a Caminho. E aí, a partir da sua experiência pessoal, né, do Padre Edivaldo, como é que o senhor sente, assim, quando é que o senhor sente o coração arder pela missão? Então, a minha experiência pessoal, coração ardente, sentir o coração ardente, é uma paixão.
uma paixão primeiro por Jesus Cristo que nos move a olhar outras realidades além daquele ou daquela que ali estamos inseridos, né? Essa paixão faz com que a gente se mova para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então, para mim, a experiência pessoal que eu sinto, Corações Ardentes, primeiro uma paixão por Jesus Cristo e simultaneamente também uma paixão pelo seu povo. A gente vive numa sociedade que oferece muitas coisas, assim, né, que muitas vezes vão até de encontro, né, ao Evangelho, né, assim, você tem, por exemplo, a internet, as redes sociais, essa coisa muito do egoísmo das pessoas e só pensar em si, quer dizer, são muitos desafios que a gente enfrenta. E eu queria que você falasse um pouco sobre como vencer esses desafios para levar o Evangelho, para evangelizar, para ser missionário no meio de tudo isso. Verdade. A sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, nesse mundo plural, e é um mundo muito transitório, nos traz grandes desafios à evangelização. Primeiro, com o advento das mídias sociais, da internet, as pessoas buscam muita informação nas plataformas digitais. Então, em vez de escutar o que o Papa está falando, o que o Bispo está falando, o que o Padre está falando, em vez de estar em sintonia com as diretrizes da evangelização da Igreja no Brasil, vão buscar em outras fontes. E às vezes se confrontua isso aí, né? Tem tensões na opção de igreja, no modo de compreender as coisas, a catequese, a liturgia e a própria missão. Esse é o primeiro grande desafio, né? São pessoas que bebem de uma outra fonte, mas que estão lá na base, na comunidade, na paróquia, e de repente chegam com outro estilo de vida diferente daquele que estamos propondo, né? Além de todos os desafios, claro, da sociedade, da política, da economia, os comportamentos que vão mudando, né? Hoje a gente vai encontrando em cada família, digamos assim, tradicional, católica, pelo menos uma ou duas pessoas que professam outro credo. Sim. Né? Que tem uma outra experiência religiosa. Isso no início pode até ser tranquilo, mas depois se tem conflitos internos dentro da própria família, né? Isso vai fragilizando a experiência da igreja doméstica ali. E a gente vê que, assim, existem, assim como na sociedade em geral, né? Tem os influencers, né? Os youtubers, os influencers digitais. No campo eclesiástico também tem. Tem sim. E o pior é que às vezes eu vejo que são pessoas que têm algumas delas têm é como se criasse uma igreja própria. Isso, né? E paralela. Paralela, com a doutrina própria. Isso, né? Mesmo. E que termina influenciando muita gente, né, Padre Edivaldo? Uhum. Isso é complicado. Pois é, como é que a gente faz para vencer esses desafios, Padre Edivaldo? Pois é, isso é bem complexo, né? Exato, é desafiante mesmo. É desafiante mesmo, porque a gente continua mostrando, né? A partir da palavra de Deus, a partir da história e da caminhada pastoral de cada paróquia, de cada diocese, vamos mostrando o caminho é esse. Agora, sempre tem alguém que vai estar fazendo oposição, que vai fazendo outras opções, vai caminhando paralelo, né? Com a pandemia, teve um esvaziamento, né, para as missas, das pastorais. Algumas paróquias ainda estão lutando para trazer as pessoas de volta para digamos assim, o presencial. Né? Muitas pessoas se acomodaram também naquela coisa de eu vou assistir a missa pela internet, assistir a missa pela TV, ou não voltou mais para a pastoral. E aí a sua realidade da Paróquia Nossa Senhora das Dores, como é que está? Eu vivenciei essa realidade o ano passado, né, com o término da pandemia, entre aspas, ali em 2021, e o ano passado ainda foi um ano assim de muita angústia, de esvaziamento nos grupos, nas celebrações, nas missas, festas de padroeiro, o povo não estava voltando. Mas esse ano já voltou, graças a Deus. Suficientemente as missas estão cheias, as festas de padroeiro, uma boa participação do povo. A base da minha paróquia, lá em Brejinho, é a Renovação Carismática e o SCC, né? São dois grupos com experiências
diferente, mas que sustenta a fé do povo, né? A base da espiritualidade. Então, esse ano nós já promovemos, tanto no SCC, um encontrão de casais, como também na Renovação Carismática, um seminário de vida no Espírito. Então, aí é o despertar, e é a chama para o retorno, né? Então, nesse momento, acabamos de celebrar no mês passado a festa da padroeira e teve uma boa participação, superando inclusive os anos anteriores. Que bom, né? É dizer graças a Deus, porque a gente sabe que algumas paróquias ainda estão enfrentando um pouco desse desafio, né? Da dificuldade das pessoas voltarem ao presencial. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já com o terceiro e último bloco aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 1º de outubro, o dia de Santa Terezinha, né, padroeira das missões, e é o início do mês missionário, e nós estamos conversando com o padre Edivaldo Brito, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores, que compreende os municípios de Brejinho e Passagem, e também é o coordenador do Conselho Missionário do Regional Nordeste 2 da CNBB, o COMIRE, regional que compreende as dioceses e arquidioceses dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ô Padre Edivaldo, por que Santa Terezinha é considerada a padroeira das missões? Então, assim, ela é doutora da igreja e foi escolhida, né, pelo Papa para ser padroeira das missões, porque na verdade ela desejava ser uma missionária, ela desejava sair para levar o evangelho a todas as pessoas. Ela é francesa, né? Ela é francesa. Só que naquela época o estilo mesmo de vida religiosa era monástico, e aí ela conheceu a vida do Carmelo, entrou para ser monja carmelita e aquele desejo continuou no coração dela. E esse anseio ela transformou em oração. Ela rezava muito pelos missionários que saíam. Ali na Europa era o berço do cristianismo, então saía para a América, para a África, muitos missionários. E aí foi feito também um contrato, né, com a vida monástica de rezar pelos missionários. E ela, como tinha esse anseio de rezar, então ela foi escolhida como esse modelo, uma missionária que não saiu de casa, mas que o seu desejo se realizava através daqueles que doavam sua vida indo à missão além fronteiras. E aí por isso hoje ela é a padroeira das missões. Isso. Como é que nós podemos vivenciar este mês missionário nas paróquias, nas comunidades? Olha, há diversas formas. Primeiro, através da novena missionária, que já foi distribuída com todas as paróquias aqui na Arquidiocese. É um subsídio. Mesmo que o subsídio não chegue suficientemente para todo mundo, mas pode baixar da internet, né? Lá no site das Pontifícias Obras Missionárias pode baixar todo o material. Inclusive a tendência é daqui a alguns anos não ter mais esse material, né? Com certeza. Porque está tudo todo mundo abre do celular lá. E pronto. Então a oração deve ser a primeira causa, né, de sintonia e vivência do mês missionário. Depois, assim, também nas liturgias nós podemos inserir os testemunhos, as preces, nós podemos fazer um link da liturgia dominical com essa realidade, com o tema do mês missionário inclusive. E por fim, claro, as paróquias que já se programaram com alguma atividade em chave missionária, cada paróquia vai descobrir no seu jeito, né, de fazer alguma coisa, um encontro de animação, um dia de visitação, um mutirão missionário, um dia de partilha da própria realidade da caminhada da igreja na paróquia, nas comunidades, né? E por fim, claro, o empenho com o Dia Mundial das Missões, aquela coleta que é em prol das missões estrangeiras, né? E aí, padre, assim, muitas pessoas ainda resistem a esse chamado, né, missionário, a chamada missão. Qual é a sua orientação como coordenador do COMIRE, como um padre bem missionário mesmo? As pessoas, quem está ouvindo a gente, a se dedicar à missão nesse mês de outubro e sempre.
Dom Pedro Brito, que é o bispo de Palma, Tocantins, ele tem uma música que fala, né? E ele tem também uma frase que diz: tudo é missão e nada é missão. Ou seja, durante muito tempo, dentro da Igreja Católica, a missão, ela foi delegada. Ela foi delegada a grupo de pessoas, por exemplo, os missionários estrangeiros que vinham da Europa para cá, né? Já citamos aqui então, Padre Pio, Padre Tiago, né? Isso, da Mãe Luísa, né? Sim, Padre Sabino Gentili. Padre Sabino, tantos outros aí. E ainda temos um vivo entre nós, não é? Da Cidade da Esperança. Sim, Padre Agostinho. Então, a missão era delegada a esses que vinham de fora, eram missionários e eles que realizavam a missão. Depois esse paradigma foi mudando, mas mesmo assim ficou essa imagem. A missão sempre sendo delegada a algumas pessoas, aquelas pessoas que gostam, aquelas pessoas que realizam, que vivem um determinado carisma, e isso vai adiando para que toda a comunidade viva um processo de conversão e ela se sinta missionária, e que todo batizado realmente assuma a missão no lugar onde está, né? Então, essa é uma mentalidade que precisa ser superada. A Igreja no Brasil está se preparando para o Congresso Missionário Nacional, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse congresso. Quando é que ele vai acontecer? Onde? Como é que as pessoas podem participar? Em novembro, de 10 a 15 de novembro, vai acontecer o 5º Congresso Missionário Nacional, com o mesmo tema, Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo, e o mesmo tema e o mesmo lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Então, esse congresso, ele se realiza na Igreja do Brasil de 5 em 5 anos. O último foi em Recife, em 2017. E é uma instância, né, onde se reúne ali todos os organismos, todos os animadores vocacionais, em todas as instâncias, para um momento ali de reflexão, de estudo e de tomada de decisões e orientações para a Igreja do Brasil. Esse tema, Ide, da Igreja Local aos Confins do Mundo, está muito ligado à conscientização da missão universal. E a CNBB tem 2 projetos que precisam ser acampados, assumidos pelas dioceses. O primeiro projeto é a Igreja Irmãs, uma igreja que ajuda outra igreja, uma diocese que ajuda outra diocese. Ajuda em todos os sentidos, material, mas também humana, né? Mandando catequista, mandando agentes da pastoral da comunicação, diáconos, padres, para ajudar aquela igreja que precisa de ajuda. Então, esse projeto, a nossa Arquidiocese de Natal precisa assumi-lo, né? Esperamos que com o novo bispo isso aconteça. A Igreja de Natal, hoje que tem um clero numeroso, somos 223 padres, 115 diáconos. Então, nós da nossa pobreza precisamos doar um pouco mais, né? É só um exemplo de como acontece o projeto de Igreja Irmãs. Uma igreja da Amazônia tem muita dificuldade, não se realiza reuniões, encontros, como nós aqui fazemos todo final de semana, né? Uhum. Lá eles escolhem um período por ano para realizar uma formação, por exemplo, de 40 dias. Então, mandar professores para cá, mandar daqui para lá, né? Professores, agentes de pastoral qualificados para dessa formação lá. Eles têm que chegar antes, conviver, conhecer a realidade e dar uma formação, porque lá não tem pessoas ainda preparadas para isso. Esse é um tipo de cooperação. Depois, os padres que se dispõem também a passar um tempo lá nas paróquias, nas áreas pastorais, diácono. Essa é uma realidade que cada vez mais está se consolidando. Nós temos exemplo no regional de Nazaré, Guarabira, Mossoró e Afogados da Engazeira, que já vive esse projeto e com experiências exitosas. O segundo projeto é o projeto Ad Gentes. Aí é mais exigente. É um projeto de uma diocese ou de um regional do Brasil com uma igreja de um outro continente. Então, os regionais do Sul, 1, 2, 3, 4, já vivem esse projeto. No Rio Grande do Sul celebrou 25 anos, né? Inclusive, eu vi a notícia, acho que essa semana, eu vi participo de um grupo de jornalistas das dioceses e teve alguém da Rio Grande do Sul compartilhou uma matéria com fotos e tudo. Isso, muito projeto, bonito, né? Tá indo 4 irmãs do Amor Divino, inclusive, né? Para esse projeto lá de Missão Ad Gentes.
Então o Sul está bem estruturado, já uma caminhada bonita, mas o Nordeste já teve uma experiência, mas foi assim de 5 anos, acabou. Então esse congresso em Manaus quer incentivar, motivar os bispos a assumirem essa cooperação missionária. Bacana. Você vai participar do congresso? Eu irei participar. Que bom, desde já. Acho que daqui de Natal tá indo eu e Rosângela. Assim, da Infância Missionária. Isso. Então, desde já, bom congresso, né? Que seja muito exitoso, que vocês aproveitem ao máximo. Esses momentos são sempre muito bons. Padre Edivaldo, qual é a sua mensagem? Eu sei que você já falou das orientações, mas agora eu quero que o Padre Edivaldo, coordenador do Comire, deixe aí a sua mensagem para quem está ouvindo a gente agora, né? Que para fazer o coração arder, o coração de quem está ouvindo a gente arder. Já fazemos muita coisa pela igreja, né? Nós estamos ali dentro dos grupos, cada grupo com seu carisma, com a sua espiritualidade, e a missão não está fora disso. Não vamos sair dos grupos para ser um missionário, não. Você é um missionário ali na renovação, no apostolado, no Texto dos Homens, na Legião de Maria, no SCC. Na Pascom, na catequese, né? Então você é missionário ali. Então qual é a minha mensagem final nessa participação do programa Aprendendo com a Igreja? Deixe cada vez mais se apaixonar por Jesus Cristo. A paixão por Jesus Cristo nos move e faz com que enxerguemos outras realidades onde nós precisamos estar presente no anúncio do Evangelho do Senhor. E para finalizar, para fechar aqui o programa, vamos encerrar rezando, né? O Padre Edivaldo está aqui com o subsídio, a novena missionária. Vamos querer que o senhor encerrasse rezando aí a oração missionária deste ano. Reze conosco essa oração, baixe a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, né? Sinta a força do Espírito de Deus nesse momento de oração. E essa oração nos impulsione cada vez mais a viver a missão onde nós estamos. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados enviado pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra, e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. Amém. Padre, então dá a bênção também para encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Edivaldo, muitíssimo obrigada. Padre Edivaldo veio lá de Brechinho para conversar com a gente aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Que seja um mês missionário bem abençoado para o senhor, lá na sua paróquia também. Obrigado. Muito obrigada, e obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas aqui acompanhando o programa Aprendendo com a Igreja, aprendendo mais sobre a missão, sobre o mês missionário, como é que a gente pode se envolver na missão, na igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa casa. Então, muito obrigada a você pela audiência. E domingo que vem, você já sabe, às 10 horas, a gente tem novo encontro marcado aqui com mais um Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem. Daqui a pouquinho, às 11 horas, a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você e uma boa semana.